Vamos lá, né? Agora em definitivo, tomara que agora não caia a internet de novo, né? Vamos lá, gente. Professor Léo Matos, nós vamos comentar aqui alguns pontos importantes de informática aí para o concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro. O edital aí saiu sexta-feira, né? E todo mundo aí participando dessa live para saber o que realmente cai de informática aí para o concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro. Lembrando que a banca FGV não é uma banca muito simples na parte de informática, eu vou explicar detalhes para vocês o porquê que eu não acho essa banca muito simples. E hoje nós não vamos só ter uma aula de informática, né? Eu vou te direcionar para aquilo que você precisa saber para acertar essas 10 questões que nós vamos ter na nossa prova, né? São 10 questões muito valiosas. Vai cair tanto para analista administrativo quanto para técnico. Então vamos comentar algumas coisas aqui, nós vamos fazer alguns exercícios, nós vamos ver o quanto essa matéria é importante para quem quer passar no concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro e vai fazer diferença. É uma aula que faz diferença mesmo na sua preparação. Bota aí na tela, vamos lá. Bota aí. Vamos lá. Veja, nós já temos aí o edital. O edital foi lançado na sexta-feira, na prova dia 24 de novembro. E a banca, como a gente já falou, é a banca FGV. Nós vamos ter o cargo de analista, né? Analista da área administrativa, vai ter a parte de informática. Aqui ele já diz quantas questões de informática nós temos, ó, 10 questões. No mesmo nível de organização do Ministério Público, né? 10 questões também. No mesmo nível aí de administrativo e constitucional, que juntamente tem 15 questões. Informática está até mais importante aí em número de questões do que direito administrativo e direito constitucional, e a parte também pesada do edital aí, que é a administração geral e pública e contabilidade pública, com 25 questões somadas. Mas perceba a importância de informática, ela está no grupo 2 aí, que seria o grupo mais das específicas na área de analista e na área administrativa, tá bom? Então são 10 questões, faz muita diferença se você acertar essas 10 questões. E na parte de técnico da área administrativa, nós também temos aí uma grande importância da parte de informática com 10 questões também, estando no mesmo nível aí de organização do Ministério Público e de Direito Administrativo e Constitucional, que juntando os dois vão cair 20 questões. Então perceba que informática está tanto para a parte de analista da área administrativa e também da parte de técnico da área administrativa, a banca FGV. A banca FGV, como eu falo, né, a banca FGV ela não é uma banca muito parecida com o CESP, como outras bancas, né? Então, se você estuda para concurso focado no CESP, focado em cursos genéricos, ou seja, eu estou estudando informática para concurso público, não é a mesma coisa. A FGV, ela explora muita coisa sim que cai nas provas do CESP, mas não tudo. Então vamos dizer que 60% das questões que você tem que estudar são específicas da FGV, são aqueles métodos que a FGV gosta de cobrar na prova. Então 40% daquilo que você já estudou para outros concursos, eu estava estudando aí para o INSS, não saiu o edital ainda, eu estou estudando aqui para o não para o Senado, mas estou estudando aqui para a Polícia Civil do meu estado, não saiu o edital ainda. Eu estou estudando para o TJ do meu estado, TJ do Rio de Janeiro, aí está perto também de sair o edital, TJ do Rio de Janeiro. Então, você deve estar pensando, poxa, eu estou estudando informática já, será que dá? Dá. 40% da prova pode ser que tenha conteúdos aí daquilo que você já está estudando, mas 60% eu considero que é aquilo que só a FGV gosta de cobrar. E vocês vão entender aqui durante essa transmissão o porquê eu estou dizendo isso. E já é um alerta para você, eu já tenho um curso genérico, eu já estudo informática para o Ministério Público do Rio de Janeiro há muito tempo. Tem que tomar cuidado, porque ao escolher como banca a FGV, muda muita coisa, e não só em informática, muda em várias matérias. Você pode perguntar, por exemplo, para o seu professor de português, de língua portuguesa, que a FGV é pesadíssima em língua portuguesa. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala da banca FGV. Então coloca aí na tela, vamos falar um pouquinho aqui para eu te dar um panorama, para que você siga essa direção que com certeza você vai se dar muito bem. É importante que você acerte essas 10 questões? É importante. É impossível de acertar 10 questões? Não, não é impossível. Mas é fácil acertar as 10? Fácil não vai ser.
né? Se você acertar as 10 questões de informática da FGV, você está de parabéns. Tem possibilidade sim, né? Mas não é fácil como acertar, por exemplo, 10 itens do CESP. É uma banca difícil, uma banca que traz algumas dificuldades. Mas ainda traz algumas questões fáceis também, vocês vão ver nessa análise que nós vamos fazer aqui. Tá? De antemão, eu já dou boa noite aí para vocês do canal do Estúdio Aulas. Também está sendo transmitido no meu canal pessoal, Professor Léo Matos. Quem não me segue ainda no Instagram, segue lá, @profleomatos. Se você também não segue o Estúdio Aulas, procura lá, Estúdio Aulas Concursos. Esse arroba ficou feio pra caramba. Estúdio Aulas Concursos. Você pode seguir nessas redes aí, porque são redes que fazem a diferença, te informa das aulas, traz dicas, para você ficar no clima mesmo de concurseiro, né? Melhor de seguir @profleomatos, Estúdio Aulas Concursos, para ficar ligado mesmo nos concursos públicos. Se você não é assinante do meu canal, procura aí Professor Léo Matos, assina lá o canal. E se você também não é assinante do canal do Estúdio Aulas, assina aí embaixo para ficar ligado nos vídeos, nas aulas gratuitas que nós fazemos aqui durante as semanas das transmissões, tá bom? Então vamos lá, gente. A parte de informática traz todo esse conteúdo aí, olha aí. Olha o tamanho do conteúdo, deu 2 páginas de slides aqui, mas é só para detalhar mais, não é aquele conteúdo tão grande, mas ele detalha o que vai cair, isso é legal. Olha aqui, arquivos digitais, ele fala que vai cair sobre documentos, sobre planilhas, sobre imagens, sobre sons, vídeos, principais padrões e características. Então ele está falando aqui sobre arquivos. Você vai ter que estudar sobre os arquivos que você usa no dia a dia. Planilhas eletrônicas, imagens, quais são os tipos de imagens, quais são os tipos de áudio que você pode trabalhar, o que dá compatibilidade com o seu computador, o que não dá compatibilidade, o que você tem que instalar para ter essa compatibilidade, vídeos, para assistir vídeo, o que eu preciso, qual é o programa que assiste vídeo, qual é o programa que não assiste vídeo, que só escuta áudio. Tudo isso pode cair nessa parte de arquivos digitais. Aqui ele fala também de arquivos PDF. Você vai ter que saber como gerar um arquivo PDF, como editar um arquivo PDF, quais são os programas que permitem fazer essa edição, que permite fazer essa criação de PDF, enfim. E aí vem a parte que naturalmente as pessoas já estudam no seu dia a dia, que é a parte de Windows, né? O sistema operacional Windows naturalmente está presente em várias provas. Então aqui você tem o sistema operacional Windows 10 Professional. Então ele fala que você já tem que estudar a versão Windows 10. Aí ele fala o que você tem que estudar. Ó. Isso é bacana, ó. Manipulação de janelas, programas e arquivos, telas de controle, painel de controle, os menus típicos, aí mecanismos de ajuda, de busca. Aí, depois de Windows, você já vai entrar aqui também no estudo de uma outra matéria também, que sempre está presente nas provas, que são os editores de texto. Ó. Ele não diz nessa parte inicial que editor de texto você tem que estudar. Ele fala que você tem que estudar tudo isso aqui, ó. E depois que ele cita tudo que você tem que estudar sobre editor de texto, ó, depois é que ele vai falar que programa é esse, ó. Isso aqui é tudo editor de texto, ó. Tudo editor de texto, ó. Isso aqui tudo, ó. Professor, tem que estudar macro, impressão, exatamente. Integração de documentos com planilhas. E aí depois ele cita aqui, ó, qual é o programa que ele quer que você estude, ó. O Word 2010 ou versão superior. Então aqui eu indico que você nem fique ligado no Word 2010, que você estude logo a versão 2016. Porque estudando a versão 2016, você já está estudando versões anteriores, porque ela tem tudo que as versões anteriores tinham, com exceção de alguns itens que foram descartados, né, que foram tirados, tá bom? Então você vai estudar a versão 2016, muito melhor do que ficar quebrando cabeça com outra coisa. E logo depois ele cita aqui as planilhas, né, ó, tudo isso aqui é o que você vai estudar de planilha eletrônica e lá na frente ele fala qual é o programa de planilha que ele quer que você estude, ó. Tudo isso aqui de amarelo é sobre planilha, ó. Você vai estudar todos esses tópicos aqui de planilha, ó. Controle de alterações de planilha, enfim, proteção de dados. E aí ele fala que qual é o programa que você tem que estudar, Excel ou superior. Então aqui fica muito claro o seguinte, galera.
fica muito claro. Você tem que estudar o Word 2016 e Excel 2016. E fica muito claro que não vai cair os programas do LibreOffice, do BR Office, tá? Não vai cair os programas do BR Office. Ele já diz que é o programa da Microsoft, ó, Microsoft Excel e Microsoft Word. Então são esses que vocês vão estudar. Na parte de internet, nós temos aqui também a parte de internet, ó. Eu vou sublinhar aqui. Ele fala sobre os conceitos relacionados à internet, os protocolos de internet, os serviços de internet. E aí depois ele coloca aqui uma parte, navegação segura, cuidados no uso da internet. Essa parte de navegação segura, cuidados no uso da internet, eu recomendo vocês estudarem 2 tópicos, daqueles que vocês estão acostumados a estudar, que é a parte de navegadores. Você vai estudar o Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, o Edge, estudar um pouquinho sobre os navegadores e estudar aquela parte de segurança da informação, né? Antivírus, firewall, quais são os cuidados, quais são as ameaças, ó, ele coloca aqui ameaças, ó. Então tudo isso aqui está envolvendo a parte de segurança da informação e a parte de navegadores. Aí ele coloca aqui, ó, os navegadores e suas principais funções logo aqui em seguida. Sites, links, mecanismos de busca também, vai ter que estudar aquela parte de pesquisas da internet, né, transferência de arquivos. Tudo isso aqui, ó, gente, essa parte aqui que eu sublinhei é a parte de internet, segurança da informação e navegadores. Então, navegadores de internet, juntamente com segurança da informação e internet, conceitos relacionados à internet, essa parte que eu acabei de sublinhar. Então você tem que estudar isso aí, tá? Em questão do que é mais cobrado pela FGV, eu fiz um gráfico aqui para vocês terem uma noção do que é mais cobrado pela FGV, para que você revise mais, faça mais exercícios, porque com certeza a parte que está destacada aqui vai ser aquela que vai ter mais número de questões na prova. Então o campeão aqui, claro, é o Excel. O Excel, cara, é uma matéria que não é tão relevante quando a gente fala de CESP, né? Quando a gente fala do CESP, o CESP não está cobrando tantas questões de Excel. Quando a gente fala, por exemplo, da FGV, é a principal matéria, ou seja, o principal tópico que a FGV gosta é Excel. E o mais interessante, sabe o que é? Que aquele Excel que você estuda no seu dia a dia para fazer prova do CESP, para fazer prova da Fundação Carlos Chagas, não é o Excel que a FGV cobra, não é a mesma linha. Vocês vão ver numa questão que eu vou resolver aí, que o Excel que a FGV cobra é um Excel diferente, é um Excel que te pede muita interpretação da planilha. Né? Então é um Excel diferente. Quem já se preparou para a FGV sabe do que eu estou falando. Então não adianta você ter visto 20 vídeos de Excel de algum curso ou outro e achar que vai se preparar muito bem para a FGV. A FGV, ela chega num nível ali da VUNESP. Conhece a banca VUNESP, que aplica muita prova do TJ de São Paulo? É parecido. Então, se você estuda um pouco para a VUNESP, você tem uma grande chance de acertar muitas questões. Só que a VUNESP, ela é seca. Ela cobra o resultado da fórmula e acabou, não tem interpretação. E a FGV pede a interpretação da planilha. Então, se você não souber interpretar a planilha, não adianta nada. E é isso que nós vamos aprender aqui também, tá? Então, o Excel, bota aí na tela, é o primeiro conteúdo mais importante. O segundo conteúdo que ele colocou como mais importante aqui é o Word e o terceiro, o Windows. Então, esses 3 aqui são aqueles que são mais cobrados dentro da banca FGV. E eu vou falar para você, foca muito o seu estudo em Excel. Né? Dessas 10 questões que vão cair na prova, eu aposto aí pelo menos umas 4 de Excel. Né? Então, toma muito cuidado. E ó, a matéria mais relevante para o CESP é a que não é cobrada tanto. Ó. Essa aqui é a mais relevante para o CESP. Ó. E é a menos relevante para a FGV. Tá vendo como estudar focado na banca e no concurso faz diferença? Então muitos vão se matar estudando segurança da informação, achando, por exemplo, que na prova dele vai fazer muita diferença. E ó, a banca não gosta de segurança da informação, ela cobra pouco. Tá? Não estou dizendo que não vá cair, que você não tem que estudar. Eu estou dizendo que você tem que reforçar o seu estudo, reforçar suas revisões, fazer muitos exercícios daquilo que é mais cobrado. Né? Porque senão fica complicado. E você não tem só a matéria de informática para estudar, você tem várias outras matérias para estudar, não só informática. Então você vai estudar
Pesado, estuda o Windows, o Word, Excel pesadamente. Os outros você estuda uma vez, revisa uma vez, nos outros você pega mais firme, faz mais exercícios, porque é assim que você consegue realmente ser aprovado, tá bom? Então vamos lá. Então falamos aqui, fizemos uma estatística, te dei um panorama, só para você ter uma ideia do que você tem que fazer nesse momento, né? O edital saiu sexta-feira, você quer passar no concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro e se você quer realmente passar, quer passar na frente daqueles que não estão com estratégias, que não estão fazendo essas análises, porque realmente essas análises te colocam um patamar um pouco à frente, porque você vai estudar menos e vai acertar mais, ou vai acertar exatamente aquilo que vai cair na sua prova. A impressão de que todo mundo não, a impressão que muitos têm é que chega na hora da prova, olha a prova e fala, pô, eu estudei aquele negócio, não caiu. Pô, caiu isso aqui, eu não estudei. Por quê? Porque não faz uma análise como essa antes de começar a estudar. Sai estudando qualquer coisa. Por exemplo, nós tivemos um caso aqui em Brasília, que foi o concurso do BRB. O concurso do BRB aqui em Brasília, né, quem é de Brasília sabe do que eu estou falando, a banca que aplicou o concurso foi a IADES. E a IADES, ela tem uma maneira de cobrar as coisas, ela já tem uma estatística de cobrança de questões. Então, no primeiro dia, quando a gente fez essa análise aqui, eu falei para os alunos, eu falei, cara, você não fica estudando raciocínio lógico, aquele negócio de se, então, somente se, que gasta um montão de tempo e não vai ter questão na prova. Não é característica da IADES cobrar aquilo, ela vai cobrar análise combinatória, probabilidade, que é isso que despenca. O que aconteceu? Foi o certo. Chegou na prova do BRB, não tinha nenhuma questão de raciocínio lógico dessa parte do se, somente que é a parte de estruturas lógicas. Porque existe uma estatística. Claro, toda estatística tem o seu desvio padrão, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho que foge daquele padrão, né? Por isso que é desvio padrão, mas isso não vai comprometer a sua nota final. Então, se você não faz uma estatística, se você não faz uma estratégia bem definida, você fica para baixo. Não estou dizendo que você não vai passar, mas a sua chance é muito menor do que aquele que realmente está fazendo isso na matéria, analisando o que é mais importante, o que não é mais importante, o que a banca cobra, o que a banca não cobra. É isso. Esse é o ponto inicial, era o que eu queria passar para vocês antes de a gente começar a fazer alguns exercícios aqui, tá bom? Então gostaram aí? Vamos ver quem está participando aí? Coloca aí no chat, gostaram dessa análise para você ter um pontapé inicial, estudar certinho, estuda o Windows, o Word, Excel, pega pesado nesses três, os outros você estuda, mas não precisa fazer tantas revisões, tantos exercícios como nos outros, tá bom? Pega pesado nisso aí. Vamos ver quem está participando aqui no chat? Vou olhar aqui no chat, vou responder. Beleza? A Tuzinha Neves está aí, a Karina, Ana, beleza? Tá todo mundo aí participando. Deixa eu ver aqui também no meu canal. Beleza? Quem está gostando, bota aí, fala do lugar que vocês estão participando. Antes de a gente começar aqui a resolver algumas questões, né? Para vocês verem mais ou menos o nível da banca. Beleza, vamos falando aí. Tranquilo? Olha lá, o Silvano tá aí, a Rosângela também tá aí de Cabo Frio. Beleza, vamos participando aí. A Liz também tá aí no meu canal, Maísa, Vanemox. Beleza, todo mundo participando, André Pereira, né? A Tuzinha aí é de Realengo, do Rio de Janeiro. Raquel é Petrolina. Beleza? Então vocês têm que estar, olha lá, a Geise perguntou se precisa estudar aqueles comandos do Google. Cara, não é característica da banca cobrar os atalhos do Google, mas ele cobra muito os critérios, usar o menos para negar resultados, usar a expressão site para pesquisar dentro de um site específico, né? Então, tem muita coisa que a gente tem que ver nessas matérias aí de informática, tá? Para acertar essas 10 questões na hora da prova, beleza? Então vamos lá, vamos resolver a primeira questão aqui dos nossos exercícios, a questão que fala sobre o Word, para vocês entenderem a lógica da banca, para você ver que não é a mesma coisa do CESP. Vocês vão perceber nas questões que não é a mesma coisa você estudar para o CESP, não é a mesma coisa você estudar para outra banca. A FGV ela é uma banca diferente,
né? É uma banca diferente, é uma banca que explora muito a prática, o raciocínio de vocês, tá bom? Então, olha lá, o texto a seguir foi criado no Word 2016 e o texto disposto ao redor da tabela foi obtido como? Então, ele quer saber como chegou aí, ó. É como se você pegasse a prova prática e fosse fazer. Ele te desse um texto e falasse, ó, a tabela eu quero que fique desse jeito aí. E ele quer saber como ficou dessa maneira a tabela. Então esse é o estilo de cobrança, por exemplo, de questões do Word. Então vamos aqui, ó. Quando eu tenho um texto qualquer, eu não sei se eu tenho um texto aqui, mas eu acho que tem, vamos lá. Deixa eu abrir alguma coisa aqui. Se não tiver, não tem problema não. Nós vamos entrar aqui e pegar um texto, né? Ó, é bom que vocês já aprendem também o endereço do meu blog aí, ó, professorleomatos.com.br. Vocês podem entrar nesse blog aí também, tem várias dicas de concursos, artigos, ó, como estudar informática para concurso, por exemplo, é um dos artigos aí mais lidos da internet. Então eu vou colocar aqui, eu vou copiar esse texto para o Word, eu vou colar aqui no Word, vou colar sem formatação, ó, colar sem formatação, colar especial, sem formatação para vir só o texto mesmo, beleza. Aí vamos imaginar que eu queira colocar uma tabela aqui no meio ou até mesmo uma imagem, não precisa ser uma tabela, pode ser uma imagem também. Então, por exemplo, eu vou pegar essa imagem aqui e quero que ela fique lá dentro do texto. Porque assim, ó, ela está em cima não em cima do texto, né, mas está ocupando o espaço do texto e eu quero que ela fique aqui no meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu posso clicar com o botão direito em cima da imagem e aí vou aqui em formatar a imagem. Ó. Quando eu vou em formatar a imagem, né? Calma aí. Formatar a imagem não, botão direito, vai ter aqui, ó, quebra de texto automática, aí vai ter opções aqui de layout, mais opções de layout, enfim. Mas aqui eu vou escolher o seguinte, ó, botão direito, cliquei aqui, aí vai ter as opções aí, ó, atrás do texto, na frente do texto, através do texto, ó, justa, quadrado. Quando eu clicar no quadrado, eu consigo colocar a imagem lá, ó, tá vendo? Então, quando eu vou nessa opção aqui também de formatação, eu tenho várias opções, ó, na guia de formatação aqui, ó, posição, né, do texto, quebra automática do texto, tá vendo? Então, tem várias opções aqui, tá vendo? Quando eu fui em formatar. Então, como é que eu fiz? Botão direito, né, vou no botão direito, vai ter aqui quebra de texto automática, mas também pode ser em outra opção. Qual foi a outra opção que eu fui? Eu fui aqui no formatar, ó, no formatar eu tinha aqui a posição e também a quebra automática do texto. Então, quando a gente vai lá nas opções, você percebe que é uma coisa muito prática, né? Quando você vai nas opções, você vai analisar as opções. Ó, formatando o texto em coluna, não tem nada a ver. Inserindo no documento quebra de seção, também não tem nada a ver com quebra de seção. Configurando o alinhamento do texto, não tem nada a ver com o alinhamento do texto. Ó, utilizando o autoajuste de conteúdo da tabela, também não tem nada a ver com o autoajuste de conteúdo de tabela. Tem a ver com a configuração das propriedades da tabela, ou seja, o que são as propriedades da tabela? As características da tabela. Características da tabela. Tá vendo? Beleza? Então, é uma questão chata, tá vendo? Ó, você clicou lá com o botão direito, ó. Vamos fazer de novo? Se repetir, ó, você clica com o botão direito. Aqui, claro, não é a tabela, é a propriedade da imagem, né? Aí você vem aqui em quebra de texto, são as características. Quando você clica com o direito em cima da imagem ou da tabela, tudo que isso aqui aparece aqui são características referentes à imagem que você clicou com o botão direito. Então tem aqui, ó, quebra de texto automática. Aqui você está formatando também, né? Se fosse a tabela, ó, vamos fazer com a tabela aqui para ficar mais claro também. Olha lá, inserir tabela. É porque ali eu fiz com a imagem, né? Mas olha com a tabela como é que é, ó. Pegou a tabela, você quer colocar a tabela lá. Aí você vai vir aqui com o botão direito, ó, propriedades da tabela, ó. Tá vendo? Ó, propriedades da tabela. Fica mais claro aqui. Aí nas propriedades da tabela você encontra aqui várias opções, como o alinhamento da tabela, né? Você vê aqui a disposição do texto ó, ao redor, né? Quando você dá um OK aqui, agora você vai poder colocar a tabela em cima do texto, ó, porque ele fica dentro do texto. Então você tem as características da tabela, né? Ali eu fiz com a imagem, mas era só para mostrar para vocês que você tem que clicar com o botão direito, você tem que ir lá nas propriedades da tabela, tá bom? Vamos lá, a questão 2 fala sobre estilos. O que é um estilo? A gente tem que saber o que é o estilo para responder a questão. O estilo a gente sabe que é um conjunto
um conjunto de formatações, né? Um conjunto de formatação. Você pode agrupar as formatações, né, em um estilo. O estilo ele pode ter várias formatações, negrito, itálico, cor da fonte, tipo de fonte, enfim. Mas ele quer saber o que permite o estilo. Então vamos lá, eu vou dar uma dica aqui para vocês do que é o estilo. Ó. Eu vou deletar essa tabela aqui e vou fazer o seguinte, ó, todos os títulos, imagine que esse texto aqui é um texto gigante, tá? Imagine que é um texto de 300 folhas, vamos imaginar assim, 300 páginas. Eu seleciono o primeiro título, seleciono o segundo título, estou segurando a tecla Ctrl, tá, gente? Segurando o Ctrl, ó, terceiro título com Ctrl, e aí vou. Selecionei tudo. Se eu chegar aqui e colocar aqui negrito, sublinhado, vermelho, e aí um dia meu chefe chega, Léo Matos, eu quero mudar a cor do título, eu não quero vermelho, eu quero azul. Como eu fiz de uma maneira, vamos dizer assim, manual, sem estilos, eu teria que selecionar todas as 300 páginas de novo, segurando o Ctrl, clicando aqui, para mudar a cor para azul. Eu teria que fazer isso aí tudo de novo. Agora, se eu tivesse usado estilos, ó como é que seria, gente. Olha como é que seria trabalhar com estilo. Ó. Eu seleciono aqui, ao invés de formatar manualmente, eu vou usar um estilo. Eu vou usar o estilo de título, por exemplo. Aí eu vou clicar com o botão direito no estilo de título e vou modificar o estilo de título para a cor que eu quiser. Ó. Eu vou chegar aqui, vou colocar negrito, vou colocar aqui a fonte que eu quero, Arial, vou colocar a cor vermelha. Ok. Esse mesmo estilo eu vou aplicar nos outros. Ó. Seleciono com Ctrl, vou selecionando com Ctrl. Imagine que eu selecionei as 300 páginas com Ctrl. Tá vendo? Ó, selecionei as 300 páginas e apliquei o estilo. Cliquei fora. Amanhã eu abro esse documento e o meu chefe fala, Léo Matos, eu quero que você mude a cor do título. Aí eu não vou ter que selecionar mais nada, não vou ter que selecionar tudo de novo. Eu vou lá no estilo que eu usei, clico com o direito nele e mando modificar o estilo. Chego aqui, coloco a cor que eu quero, ó, coloco aqui o tamanho que eu quero e dou um OK. Quando eu der um OK, ele já muda tudo, ó. Já mudou todos os títulos que estão baseados com estilo. É o que eu chamo de efeito cascata. O estilo gera um efeito cascata. O que é o efeito cascata? Eu mudei o estilo, ele muda todos os títulos que estão baseados nesse estilo. Efeito cascata. Aí ele fala, o estilo permite o quê? Alterar rapidamente a formatação de partes de um documento baseado no mesmo estilo. Essa é a resposta da questão. Então vocês percebem que a banca é uma banca prática, né? Então ela toca em alguns assuntos que a gente usa no dia a dia, mas quem usa realmente o Word da maneira correta, não aquele que usa o Word, vou aprender aqui na hora, vou fazer aqui na hora. Não, ele coloca questões do Word sendo usado de forma profissional. E isso é um diferencial dessa banca. Bota aí na tela, vamos ver mais uma questão aí da FGV para vocês entenderem. São todas questões recentes, tá bom? Olha lá. Questão 3. Observe a figura a seguir extraída do explorador de arquivos, que antigamente era chamado de Windows Explorer, né? Que é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. E aí, esse Windows logo, aquele que ele está cobrando mesmo, o Windows 10. Então, o que ele quer saber? Vamos lá. Nesse contexto, um clique sobre a pequena seta, que é essa seta aqui, ó, para cima, fará com que o explorador de arquivos faça o quê? Primeiro você tem que saber o que é essa seta, né? É a primeira coisa que você tem que saber. Essa seta, ela sobe o que a gente chama de nível acima. Nível acima. Essa aqui, ó, ela não é a mesma coisa. Essa aqui é voltar. Então perceba, a setinha é o voltar, a setinha para cima, nível acima, de forma hierárquica. Hierárquica. Eu ainda estou bem ruim, eu estou tomando, né, tomando aí uns remédios, né, fiquei muito ruim de sinusite, não estou nem podendo ter ar-condicionado. Aqui está bem calor porque o ar-condicionado está desligado, né, mas a gente está ao vivo aqui porque é uma horinha, né,
Mas uma horinha a gente consegue, né? Eu não posso ficar muito exposto ainda, né? Estou tomando aí uns antibióticos ainda. Estou no 6º dia, estou quase chegando no 10º dia do tratamento, mas estamos melhorando. Mas vamos lá, galera, só voltar aqui, ó. Essa setinha serve para voltar para a pasta anteriormente aberta. E essa setinha para cima serve para abrir a pasta um nível acima em hierarquia. Então você vai entender o seguinte, coloca na tela aqui, ó. Vamos aqui. Imagine que eu estou aqui com um disco rígido, C2 pontos. E aí eu tenho aqui uma pasta. Presta atenção para você entender a diferença, porque senão você erra na prova, isso aí é uma besteirinha. Vamos lá. Ó, imagine assim. Vou até tirar essa pasta aqui, no meu desenho está aberto. Vamos lá. Aqui FGV e aqui vou colocar aqui MP do Rio de Janeiro e aqui prova. Perceba, vamos imaginar que eu abri a pasta FGV. Presta atenção, eu abri a pasta FGV. Aí depois eu abri a pasta prova. Beleza? Então presta atenção. Ó. Primeiro, abri a pasta FGV. Depois de abrir a pasta FGV, eu abri a pasta prova. A pasta prova. Beleza? Então eu fiz 2 procedimentos. Aí vem 2 perguntas. 2 perguntas. Quais são as 2 perguntas? Se eu clicar na seta voltar, que é essa setinha, o que vai acontecer? E se eu clicar na seta para cima, o que vai acontecer? As 2 servem para abrir, né, uma pasta. Uma abre na forma de hierarquia e a outra abre a pasta anteriormente aberta. Então, ó, eu abri a pasta FGV, depois abri a pasta prova. Quando eu voltar, volto para a pasta FGV. Então, esse aqui vai voltar para a pasta FGV. Volta para a pasta FGV. Então, porque eu abri FGV, depois abri prova. Depois, quando eu voltar, eu volto para a pasta anteriormente aberta. Beleza? Agora, se eu clicar no botão acima, olha o que vai acontecer. Eu abri a pasta FGV, depois abri a pasta prova. Eu estou na pasta prova. Se eu estou na pasta prova e eu clicar acima, não é voltar para a pasta anteriormente, é para ir para a pasta acima em nível de hierarquia. Quem está acima da pasta prova em nível de hierarquia é a pasta MPRJ. Então aqui, se eu clicar no acima, abre a pasta MPRJ. Certo? Porque abre acima em nível de hierarquia. Tá? Se eu clicar mais uma vez no acima, vai abrir o C2 pontos, porque abre acima em nível de hierarquia. Não é acima no desenho, é acima em nível de hierarquia. MPRJ está dentro de qual pasta da FGV? Não, do C. Então, tem que abrir o C. Tá? Então, não esquece disso para não errar. Essa questão é o seguinte. Além de saber isso aqui que eu acabei de mostrar, claro que eu explorei um pouco mais, você tem que saber ler essa barra. Você tem que saber ler a barra, ó. Essa pasta está dentro de Java, que está dentro de Program Files, que está dentro do D2 ponto, que está dentro do meu computador, que está dentro do C2 pontos. Então, isso aqui significa isso. Então, olha o que ele fala. Nesse contexto, você está dentro dessa pasta. Sobre a pequena seta, se você clicar uma seta acima, vai abrir a pasta acima em nível de hierarquia. Então, o que vai fazer? Vai mostrar o conteúdo da última página, da última pasta visitada? Não. Mostra o conteúdo da pasta Java. Vamos lá. Eu estou dentro dessa pasta. Se eu clicar acima, vai abrir a pasta acima em nível de hierarquia. Essa está dentro de Java. Então, a questão é a letra B. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Abre a pasta acima em nível de hierarquia. Assim, ó, Java. Qual é a pasta que está dentro de Java? JDKI180. Então, se eu estou nessa pasta aqui, quando eu clicar uma setinha para cima, abre a pasta Java em nível de hierarquia. Então, nós estamos aí na questão de número 3, letra B. Olha a 4, agora voltando para a ideia do Excel, que o Excel é cobrado muito pela FGV, mas de um tipo diferente. Então vamos lá.
Analise a figura a seguir que mostra algumas células do Excel. Então você está aí com as células do Excel, aqui em cima mostra a fórmula na barra de fórmula, aqui é a fórmula que está na barra de fórmula, e ele fala, se o conteúdo de G1 mostrado como equação na figura, então ele está dizendo o seguinte, que o G1 é uma célula que está selecionada, não está mostrando na tabela que o G1, ó, não está mostrando, mas está mostrando aqui em cima, ó, que o G1 está selecionado e que a fórmula que está no G1 é essa aí. Então olha o que ele fala. Se o conteúdo de G1 for copiado por meio de Ctrl+C, Ctrl+V para a célula H2, o valor de H2 será o quê? Então ele quer saber o quê? Quando você copiar o G1, conteúdo de G1, tá? Quando copiar o conteúdo de G1 e colar no H2, o que vai acontecer? Então vamos lá. O G1 tem a seguinte fórmula no G1. Ó como é que resolve isso aqui, ó. Tem a seguinte fórmula no G1. Isso aqui é uma questão de referência relativa e absoluta, né? Quando a gente tem esse cifrão na célula, nós estamos diante de uma referência absoluta. Quando não tem o cifrão, é referência relativa. Então, o que quer dizer? Quando tem um cifrão no A, vamos lá, quando tem um cifrão no A, se você copiar essa célula para a coluna do lado, como o cifrão está no A, o A continua a mesma coisa. O 1 continua a mesma coisa porque eu não saí da linha. Mas se eu copiar para a linha de baixo, o A continua a mesma coisa e o 1 vira 2, porque o 1 não tem o cifrão. Então você tem que sempre tomar cuidado com essas questões de referências relativas e absolutas. Então, por exemplo, ó, vou repetir, se eu tenho aqui B2, isso aqui é uma referência relativa. Relativa porque não tem o cifrão. Quando tem o cifrão é absoluta, quando não tem o cifrão é relativa. E o relativo é o seguinte, se eu copiar para baixo, ele muda, ó, a linha. Tá vendo? Copiei mais uma linha para baixo, mudou a linha. Copiei mais uma linha para baixo, mudou a linha. Se eu copiar uma coluna para o lado, muda a coluna. Copiei mais uma coluna para o lado, muda a coluna. Tá vendo? A coluna muda e a linha muda porque as referências aqui, nesse caso, sem o cifrão, são referências relativas. Quando tem o cifrão, não muda, tá? Quando tem o cifrão, não muda. Então, se eu tiver aqui o A com cifrão e o 2 com cifrão, ó, A cifrão, 2 cifrão, eu posso copiar para baixo, não vai mudar, eu posso copiar para o lado, não vai mudar. Isso é referência absoluta, tá? E aí, quando a gente vai na questão, voltando na questão, ele fala que vai copiar do G1 e vai colar no H2, tá? Se vai copiar do G1 para H2, nós vamos observar o seguinte, do G para o H, tá vendo? Do G para o H, uma coluna. Do 1 para o 2, uma linha. Você faz esse resuminho aqui, tá? Você faz esse resuminho, ó. Uma coluna quando eu copiei do G para o H e uma linha quando eu copiei do 1 para o 2. Faz esse resuminho. Quando você terminar esse resuminho, você aplica esse resumo na fórmula. Então, por exemplo, o A, quando copiar do G1 para o H2, como é que vai ficar no H2 aqui o A? O A continua a mesma coisa, porque o A está com cifrão, ó. Continua a mesma coisa. E o 1, muda ou não? Muda, não tem cifrão no 1. Então, o 1 tem que mudar uma linha, porque o resuminho fala que é para mudar uma linha. Então, vira 2. Mas B, tem cifrão do B? Não tem cifrão no B. Então, ele tem que mudar, porque ele está relativo. Mudar quantas colunas? Uma coluna, porque o resuminho falou uma coluna. Então, B vira C. Agora, esse 1 continua 1 porque está absoluto. Agora, o 1 continuou 1 porque está com cifrão. O A continuou A porque está com cifrão. O 1 virou 2 porque mudou uma linha. O 1 virou, não mudou nada, né? Não mudou nada porque está absoluto, mas o B virou C porque mudou uma coluna. Agora é só substituir. A2 é 8, C1 é 4. 4 mais 8, 12. Então a nossa resposta é a letra B de bola. Tá vendo que não é uma questão simples. É uma questão que você tem que saber a referência relativa absoluta, analisar a planilha, porque se você não olhasse a planilha, você não iria entender o que ele estava pedindo. É uma questão estilo FGV. Olha a questão 5 também. A questão 5 também é do Excel. Observe o trecho da planilha a seguir. Ó. Tem o valor aqui, tá vendo? Ó? O 30, beleza? Ele quer saber o seguinte, esse 30 que está no C5, qual é a fórmula que encontrou aqui? Né?
Olha que questão não é complicada, mas é uma questão de interpretação. Você tem que interpretar. Por exemplo, a fórmula existente aqui no C5. Qual é o resultado qual é a fórmula que deu esse resultado 30? Então, como é que você vai descobrir qual é a fórmula que deu o resultado 30? É aquele tipo de questão que você não pode ir na questão, você tem que ir nos itens. Você tem que testar os itens. Aquele que der 30 é o resultado da questão. Tá vendo que é um pensamento inverso? A FGV te explora o pensamento inverso. Você não pode resolver, não tem como resolver. Você tem que resolver os itens para saber qual vai dar 30. Esse primeiro já está errado, porque esse ponto não existe. Né? Esse ponto não pode ser usado aqui. Né? Então esse aqui a gente está descartando já. Ó. B2 mais a média, isso aqui não existe no Excel, ó, desse jeito aqui. Esses dois pontinhos até que existe, mas esse aqui não, então tira. Né? Aqui também não existe isso aqui. Olha, esses dois existem, os de baixo aqui. Os de baixo existem. Um dos dois é a resposta. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer esses dois aí? Vamos começar pela letra D. A letra D diz assim, ó, que é para pegar o B2, multiplicar pela média. Então, quanto que é o B2? B2 é 2, ó. Então, B2 é 2. Multiplicado pela média de A1 até A4. Então, eu vou pegar aqui, ó, média de A1 até A4. É isso aqui, ó, média de A1 até A4. Como é que a gente acha a média de A1 até A4? Eu tenho que somar os 4 e dividir por 4. Porque a média de 4 valores é a soma dos 4 valores dividido por 4. Então, eu vou somar os 4. Ó, 12 mais 18 dá 30. Mais 30, 60. 60 mais 0, 60. 60 dividido por 4. Aí você bota aí 60 dividido por 4. Aí você vai pegar e multiplicar por 2. 60 dividido por 4 deu quanto? Fez aí o cálculo. 60 dividido por 4 deu 15. Então, 2 vezes 15 dá quanto? 30. Então, essa aqui é a nossa resposta. B2, tá vendo? B2 é 2 vezes a média aritmética de A1 até A4. A média de A1 até A4, né? A média de A1 até A4 deu 60 dividido por 4, porque é a soma de todos dividido pela quantidade. Deu 60 dividido por 4, que deu 15. 2 vezes 15 deu 30. Então, a nossa resposta de cara é a letra D de dado. Tá bom? Então, perceberam que eu tive que ir de forma inversa. Olha a questão 6 que caiu no Senado Federal, que foi uma prova também que exigia um pouco de conhecimento. Olha aqui que ele fala, ó. Ele quer saber o seguinte, observe a figura abaixo que mostra uma planilha, as expressões inseridas em F3 e F4. Então, F3 está aqui com a interrogação e F4 está aqui com o número 5. E ele quer saber quais foram as fórmulas que foram usadas. Ó. As expressões inseridas em F3 e F4 e o valor que deve ser mostrado em F3, né, respectivamente, é o quê? É isso que ele quer saber. Então, vamos lá. Qual que foi a fórmula usada no F3, no F4, né? E ele quer saber o resultado que vai acontecer. Então, vamos lá. Primeiro, no F3, vamos ver o que tem no F3 aqui, ó. No F3 ele está falando que é para encontrar a mediana entre todos os números de A1 até F1. Tudo bem? Então, é uma mediana. Se é mediana, qual é a função mediana? Essa aqui já está descartada. Essa aqui já está descartada. E essa aqui já está descartada. Porque a função para encontrar a mediana, gente, ela se escreve med. Então, é o seguinte, ó, nós temos média, que é para encontrar a média aritmética. E nós temos med. Med é a função do Excel que encontra a mediana. Não existe a função escrita mediana. Se escreve med a função, med, tá? Então aqui eu já descartei as opções que estavam escritas errado, ó, mediana. Beleza. E aqui eu já tenho uma opção legal, ó, ele quer a mediana de A1 até F1. Então qualquer um desses aqui acha uma mediana de A1 até F1. Só para você ter uma noção, quem está vendo essas aulas pela primeira vez, ó, mediana de A1 até F1 é isso aqui, ó, A1 até F1. Vai achar a mediana de todos esses valores aqui, ó. Mediana de todos esses valores, ó, A1 até F1. Beleza? Esse amarelo aí.
Mas vamos lá. Então a gente já sabe que a primeira fórmula é mediana. Inclusive, todos os itens aqui têm a opção mediana. Agora vamos lá. Quantidade de números maiores ou iguais a 11. Quantidade de números maiores ou iguais a 11. Ele quer contar a quantidade de números maiores ou iguais a 11. Deu 5. Então ele contou nessa lista aqui de cima, né? Ó, contou nessa lista aqui os maiores ou iguais a 11. Tá vendo que a gente tem que interpretar a tabela? Quais são os maiores ou iguais a 11 lá? Ó, os maiores ou iguais a 11. Esse, 1, 2, 3, 4, 5. Maior ou igual a 11, ó, 5. Ele contou esse 5, deu 5. Agora, qual é a função que faz isso? Contar os números maiores ou iguais a 11. A função que faz isso é a conte-se. É a função conte-se. Porque você vai contar de acordo com o critério. Seria isso aqui, ó. Vamos aqui direto no Excel para você ver como é que funciona. Imagine que eu tenho um valor aqui 10, 5, 3, 6, 5, 9. Aí eu quero contar, ó, conte.se. Aí eu quero contar de A1 até A6, ou seja, de todos, e eu quero contar aqueles que são maiores que 3. Olha aí, ele vai contar aqui, ó, contar dentro de A1 até A6, aqueles que são maiores que 3. Ele vai contar o 10, 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 5 o resultado. As 5 células contêm números maiores que 3. Então, no caso do nosso aqui, a gente já sabe que não é a letra A, porque a letra A não está com conte-se. Aí sobrou essas duas aqui, ó. Olha lá, mediana A1 até F1, mediana A1 até F1, tá certo? Conte-se, né, maior ou igual a 11, conte-se maior ou igual a 11. Então, contar dentro de A1 até F1, aqueles que são maiores ou iguais a 11. Tá, beleza. Agora o final é o decisivo, para a gente saber se é a letra B ou D. Ele quer saber qual é o resultado que vai aparecer aqui, ó. Olha aqui, ele quer saber que resultado vai aparecer aqui. Aí você tem que lembrar, qual é a função? A função é essa aqui, ó, mede A1 até F1. Vamos resolver essa função? Vamos lá. A função é mediana de A1 até F1. Então você tem que achar a mediana dos valores de A1 até F1. Como é que eu encontro? Eu quero a mediana de 17, 30, 13, 6, 11 e 19. Como é que encontra a mediana dos valores? Coloca todos em ordem crescente. Coloca em ordem crescente aí, ó. 6, 11, 19... Opa, 17, né? 19 não, 17. Coloca em ordem crescente. 17, 19 e 30. Pronto, coloquei os valores em ordem crescente. Quando vocês vão encontrar a mediana, viu, gente? Você coloca todos os valores em ordem crescente e pega o valor do meio. O valor do meio é esse aqui, ó, 17, ó. Coloquei em ordem crescente e peguei o valor do meio. Essa aqui é a mediana que eu estou procurando. O resultado, então, aqui é 17. Então, no caso aqui, 17, tinha 16 também? 17... Ah, galera, são 6 valores. Tá errado aqui, ó. Por isso que eu procurei a resposta, não achei. Vamos lá. Vamos botar mais os valores aqui. São 6, eu coloquei só 5, ó. Tá faltando o 13. Vamos lá. Vamos botar aqui em ordem crescente. Repetindo o procedimento. Falta o 13 aqui, ó. 13, aí vem o 17. Por isso que eu não achei a resposta, ó. 19 e o 30. Então, só resumindo, vamos lá. A mediana de 6, 11, 13, 17, 19 e 30. Como é que a gente vai fazer a mediana aqui? Coloque em ordem crescente. Já está em ordem crescente? Já está em ordem crescente. Aí o que a gente tem que fazer? Quando é ordem crescente de um quantitativo de valor par, são 6 valores, né? Não são mais 5. 5 era só colocar em ordem crescente e pegar o do meio. Vamos voltar aqui só para você ver, ó. Imagine que eu tenho aqui, ó, só para você entender, porque eu não gosto de explicar assim sem você entender. Só para você entender agora, ó, antes de a gente voltar lá na questão. Ó, presta atenção. Se eu tenho uma tabela aqui, só para você entender logo o definitivo, melhor mostrar logo o definitivo aqui, que aí você leva para a prova e acerta.
10, 3, 7, 8 e 1. Olha aí, gente. Se fosse a mediana aqui de A1 até A5, seria a mediana de todos os valores que estão lá, né? A1 até A5 seria a mediana disso aqui tudo, ó. Beleza? 10, 3, 7, 8 e 1. Como é que eu acho a mediana aí, desses aí? Eu coloco em ordem crescente. Eu coloco lá 1, 3, 7, 8 e 10. A mediana é o número do meio. No caso aqui, o 7 seria o resultado dessa mediana. Quando a mediana é em cima de um quantitativo de valor ímpar, é fácil, coloco em ordem crescente e pego do meio. Sempre sobra do meio aqui. O problema é quando o quantitativo é de número par. Aqui, ó, preste atenção como é o par. Ó. O par seria esse aqui, ó, mediana de A1 até A4. A1 até A4 é isso aqui. Olha aí. A1 até A4. Então, quem entra? Entre o 10, entre o 3, entre o 7 e entre o 8. Então, coloque em ordem crescente. 3, 7, 8, 10. Tá vendo que quando você olhar para o meio aqui, porque o quantitativo é par, 4 valores, 6 valores, 8 valores. Você olhou para o meio, não tem o meio. Aí você pega os dois e acha a média. 8 mais 7, 16. Ou 8 mais 7, 15, né? 8 mais 7, 15. Dividido por 2, 7,5. Né? Olha aí. 8 mais 7, 15, e aí dividido por 2, 7,5. Então, quando é um quantitativo ímpar, você pega o do meio. Quando tem 2 do meio, você acha a média entre os dois do meio. Somei os dois, dividi por 2, deu 7,5. Então, voltando lá, só para você entender de novo aqui, eu tenho a mediana de todos esses valores aqui. Como é que eu encontro a mediana de todos esses valores aqui? Coloquei em ordem crescente, ó, 6, 11, 13, 17, 19 e 30. Eu vou pegar os dois do meio e achar a média entre eles. Quando eu somo os dois do meio, dá quanto? 17 mais 13 dá 30. Não é isso? 30 dividido por 2 dá 15. 30 dividido por 2, porque a média de dois números é a soma dos dois dividido por 2, dá 15. Então, a mediana aqui é 15 como resultado. Então, a resposta é a letra B. Vocês viram o trabalhão que deu para resolver a questão da FGV. Então, não é uma questão tranquila, como, por exemplo, você pega a questão do CESP e marca certo ou errado, lá lê, faz o cálculo rapidinho. É a mesma coisa também que acontece às vezes nas provas da VUNESP. Tem a fórmula, você resolve a fórmula, vai lá e faz o resultado, coloca o resultado. Não é. Vocês perceberam que tem que interpretar a tabela, tem que olhar a planilha, tem que visualizar, tem que ir eliminando itens para você chegar na resposta, porque é a maneira mais simples, né, de responder essas questões da FGV. Mas vocês viram que não é simples, exige conhecimento, atenção, interpretação e prática da questão. Não é fácil. Então a gente quer acertar as 10 questões, siga aquelas orientações que eu falei. Quer acertar as 10 questões? Comece estudando, estude Word, Excel e Windows, pega firme nesses 3, porque esses 3 são aqueles que vão despencar na prova. E estuda focado na FGV, não estuda por cursos genéricos. Não tem como acertar as 10 questões estudando o curso genérico. Tem que ser um curso focado para FGV, um curso focado mesmo, fazendo exercícios da banca, entendendo como é que a banca interpreta as fórmulas. É um curso que teria que ser voltado mesmo para a FGV, tá bom? Não pode estudar por curso genérico. Olha a questão número 7. No contexto da manipulação de arquivos na internet, a operação de enviar um arquivo para um computador remoto é conhecida como? Essa aqui é tranquila. Você tem que lembrar que quando você está em casa, você está em um computador local. E o computador remoto é aquele que está distante de você. Né? Então, remoto é porque está distante. Então, aqui você entende o seguinte, você está na tua casa, você está no computador local. Você envia um arquivo para quem está longe de você, você está enviando um arquivo para o computador remoto. Do local para o remoto é um upload. Do remoto para o local, quando você traz do remoto do computador distante para o seu, é um download. Então, ó, nessa questão a resposta é letra E, upload. Upload é quando você envia e download é quando você traz do computador distante, do computador remoto pra gente, tá bom? Então essa foi tranquila. Agora essa aqui também não era uma questão tão tranquila assim.
Olha lá, com relação a domínios que terminam com BR, avalie as afirmações a seguir. É destinado a sites que estejam hospedados fisicamente no Brasil. Esse item está errado. Errado por quê? Veja bem, o item 1 está errado porque o site ele pode estar em outro país. Então vamos imaginar assim, ó, eu tenho o site Professor Léo Matos. professorleomatos.com.br. Então eu estou usando o domínio o quê? BR. Mas esse meu site não está hospedado no Brasil, ele está hospedado, ele está em um servidor nos Estados Unidos. Então, ele pode estar fisicamente em um outro país e o domínio ser do Brasil. Eu registrei o domínio do Brasil, né? Eu registrei no Brasil, mas ele pode estar armazenado fora do Brasil, não tem problema. Então, esse item está errado. Teria que saber um pouquinho sobre domínios de internet para responder esse item. É regido por uma entidade brasileira, esse aí está certo. Realmente, se é um registro de domínio do Brasil, nós temos o registro no Brasil. Se o registro é no Brasil, é regido por uma entidade brasileira. Tudo bem? Beleza? Se você quiser registrar um domínio para o seu site, você entra nesse site aqui, ó, registro.br. Nesse registro.br você registra domínios.br. Somente brasileiros, incluindo naturalizados, pode possuir um domínio BR, nada a ver, também está errado, tem nada a ver com brasileiro. Se o cara tem uma empresa aqui no Brasil, se o cara é americano e tem uma empresa aqui no Brasil que vai registrar o domínio aqui no Brasil, se o registro for no Brasil, pode ser BR, não tem nada a ver com ser americano, ou australiano, ou brasileiro, tem nada a ver, tá bom? Então, o 3 é o único, o item... O 3, né? O 3 não, né? O que está errado. O 2 é o único item que está correto, tudo bem? É regido por uma entidade brasileira, o item 2. Então aqui você entendeu o que eu quis dizer, né, gente? Hoje foi uma aula para a gente te dar um norte daquilo que você tem que estudar para informática no Ministério Público do Rio de Janeiro, perceber o que são questões, algumas são fáceis, outras não, né? Então a gente entende que nessa prova do Ministério Público do Rio de Janeiro, que é um concurso concorrido, não é um concurso para brincar, quem que está fazendo realmente quer ser aprovado, porque é um cargo muito bom, é uma carreira muito boa, trabalhar no Ministério Público é algo diferenciado, mas não dá para brincar. Não dá para você, cheguei lá de novo, não passei na prova. Cara, porque pode ser que daqui 4 anos demore de novo para você fazer um concurso como esse do Ministério Público. Então não dá para brincar, não dá para ficar estudando com qualquer material, com um curso genérico. Tem que fazer um curso diferente. Então o que eu trouxe aqui de proposta? Eu lancei um curso focado para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse curso está na descrição desse vídeo. Né, um curso que realmente eu vou dar a teoria e depois vou fazer as questões focadas na FGV, dando as dicas de como você deve proceder para acertar essas questões da FGV. E esse lançamento é exatamente agora, né, esse curso focado para a FGV mesmo, tanto que ele só tem uma aula lá gravada agora, que é a aula de Windows. Aí amanhã eu já gravo as questões da FGV já para complementar esse curso e toda semana conteúdo novo, focado mesmo na FGV, e eu tenho certeza que se você estudar bem por esse curso, você vai se dar muito bem nessa nota final, que é garantir esses 10 pontos na sua aprovação, tá? E não faz isso só com informática não, gente. Estuda mesmo focado para FGV, porque senão você vai cair de novo naquela ideia de chegar na prova e falar, pô, eu estudei e não caiu, né? Porque tem que ser focado, não adianta estudar com curso genérico. Então o meu direcionamento era esse, era falar para vocês o que mais cai da FGV em questão de informática, o que vocês têm que se atentar para você não vacilar, para você realmente fazer uma boa preparação, beleza? Então o link está na descrição, caso vocês queiram comprar o curso, existe um cupom para hoje, né? Eu acho que até amanhã esse cupom vale, que é o cupom, qual é o cupom mesmo? Fala aí no chatzinho. Vamos lá, eu acho que o pessoal tá botando no chat. Fala no chat aí para mim qual é o cupom para eu colocar aqui na propaganda do curso.
Cupom. Lembrando que esse cupom só vai até amanhã. E não esquece, viu, gente? Quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, pode me seguir lá, @profleomatos no Instagram. A gente tira dúvidas lá. Pode mandar inbox lá, pessoalmente eu tiro essas dúvidas, tá bom? O cupom é MPRJ junto, 20%. Empolei tudo. MPRJ 20%. Você escreve lá no cupom para ter um desconto de 20% nesse curso muito bacana. Vai ser aula em PDF e videoaula, viu, gente? Amanhã a gente já começa a reformular esse curso, colocar as aulas novas, eu já começo a gravação, já comecei, né? Eu vou começar a gravar os exercícios da FGV, então um curso focado mesmo, com aula em PDF também e também as videoaulas. Beleza? Então se você quiser fazer um curso direcionado que não é conteúdo genérico, tá aí o link na descrição desse vídeo. Abraço aí para vocês aí, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite e até a próxima.